em tudo aquilo que eu fizer, eu prosperarei. prosperarei. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, acredite. Todos os arcos serão quebrados. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar, em todo lugar que eu passar, abençoado serei. e toda vida, E toda vida que eu ganhar será do Rei. mas tem que acreditar, meu irmão. Tem que perseverar, tem que lutar. Os que Se você lutam foi vencem. chamado para isso, Vamos cantar isso se mais uma você vez. acredita, cante comigo. Como Abraão, Como Abraão acreditou a promessa, na promessa de Deus, eu vou acreditar. declara aí bem forte. Como Abraão prosperou, Como Abraão prosperou, eu vou eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. eu vou. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, Eu prosperarei. Em nome de Jesus, meu irmão. Todos os arcos serão quebrados Os inimigos e os inimigos envergonhados. aleluia. Em todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Quero ouvir a sua voz. Levante as suas mãos Profetize e agora. cante. A minha casa será o que? meu trabalho, O meu trabalho será em tudo aquilo, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Em nome de Jesus, todos os arcos todos os arcos serão quebrados e os inimigos, e os inimigos, todos eles envergonhados. envergonhados. Em todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Toda vida, Toda vida que eu ganhar será do Rei. toda vida E toda vida que eu ganhar será para o do nosso Rei. Deus. Diga: ajuda-me, Senhor, a ganhar as almas em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bem-vindos, bem-vindos a este culto do clamor pela Sagrada Família. Vamos se assentar, sejam todos muito bem-vindos e que o Senhor Jesus te honre e te abençoe através da sua fé. Nós vamos manifestar fé, nós estamos diante da presença de Deus e daqui a pouco, agora nós vamos para a mensagem, mas daqui a pouco nós vamos apresentar os nossos pedidos da oração e Jesus, ele vai dar ouvidos ao nosso clamor. Se clamarmos, ele vai responder. Amém? Todo mundo recebeu o azeite? Falta alguém pegar o azeite? Alguém falta pegar? Tu não pegou, né? Então daqui a pouco nós vamos apresentar o azeite ao Senhor também. Bem, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos falar sobre como que a gente estar firme em um propósito não é tão fácil quanto parece. Mas não é porque nós vamos ter lutas
que nós temos que abrir mão de continuar ali perseverando e fazendo a obra de Deus. Então vamos começar aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que fala da videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João 15, quinze, 5. Aqui diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o que, pessoal? Dá muito fruto. Aí o que eu quero falar com vocês é esse versículo, ó, por essa parte aqui: porque sem mim nada podereis fazer. Repita aí: porque sem Jesus eu não posso coisa nenhuma. Então aqui que é o que nós precisamos entender. Jesus é quem? Aqui as palavras dele. Quando ele fala que sem o Senhor não podemos fazer nada, ele quer dizer o quê? Que sem a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Sem a palavra, sem a revelação da palavra, tudo que a gente fizer vai ser em vão. A palavra do Senhor fala que se nós edificarmos a casa sem que o Senhor participe dessa edificação, ou seja, se a gente for querer construir alguma coisa sem a participação do Senhor, a Bíblia diz que todo o nosso trabalho será em vão, será um desperdício total. A gente só vai ter depois o cansaço, depois nós vamos ter a decepção, né? E enfim, a frustração. Por quê? Porque se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, precisamos o que, pessoal? Colocar ou permitir que o Senhor vá à nossa frente. Por isso a gente ora, a gente vem no culto como estamos agora, participando, abrimos a Bíblia, meditamos, porque a gente sabe, eu não quero perder tempo. Alguém aqui quer perder tempo? Alguém aqui quer se frustrar? Não. Então nós precisamos fazer o quê? O que o Senhor está mandando eu fazer? Eu vou fazer. É a palavra de Deus. Agora nós aprendemos a fazer isso. Agora tem membros da nossa família que não sabem disso. Tem muitas pessoas da nossa família ou do nosso convívio que estão tentando construir uma vida abençoada, porque todo mundo quer uma vida abençoada, mas sem um abençoador, gente. Então essa receita vai dar certo? Está faltando um ingrediente master, está faltando um ingrediente mais importante, que é o abençoador. Então todo esforço, olha pastor, é trabalhador, é esforçado, olha, é um bom menino, é uma boa moça, é isso, é aquilo, tá bom, mas se não tem um abençoador, está escrito aqui, meu irmão, não poderemos fazer nada, vai ser tudo em vão. A pessoa ainda estará onde? No reino das trevas, ainda não chegou no reino da luz, como eu creio que nós aqui já estamos. Quem crê que está no reino da luz aí, diga aleluias. Nós aprendemos isso. Agora, já que nós aprendemos, nós já sabemos isso, fazemos isso, eu não vou fazer nada sem a direção do meu Senhor. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem que o meu Senhor participe. Por quê? Porque eu não quero trabalhar em vão, porque eu não quero me esforçar e depois, né, como diz lá no popular, nadou e acabou morrendo na praia. Quer dizer, se esforçou tanto, mas morreu do mesmo jeito. Morrer na praia e morrer lá no fundo não é a mesma coisa, né? Então quer dizer, se esforçou, lutou, mas no final o resultado foi o mesmo. Tem muita gente que está assim. Pastor, então, o que a gente faz então? Nós temos que pregar a palavra. Ah, pastor, mas e tem gente que não quer ouvir a palavra. Pastor, tem pessoas que não querem estar ligado no Senhor, pessoas que não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Como é que eu faço? Bem, é aí que nós vamos entrar, é aqui que eu quero que você pegue a direção do Senhor. Vamos aqui no livro de Atos, no capítulo 13, Atos, capítulo 13, versículo 49. Atos 13, 49.
E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Leia comigo novamente. A palavra de quem? Do Senhor. Ela era o que naquela cidade? Ela era divulgada. Diga assim, ó: eu preciso divulgar a palavra do meu Deus. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Ou isso é tarefa só do pastor? É tarefa só do obreiro, da obreira? Isso é tarefa de todo cristão, de todo servo e toda serva do Senhor. Entrega para as pessoas o ingrediente principal da receita de uma vida de vitória, que é quem? O abençoador, que é Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém, pessoal? Divulgue o amor de Deus. Não vamos entrar em debates. A minha igreja é melhor do que a sua, o meu pastor é mais legal que o seu. Olha, porque na minha igreja tem isso, na sua não tem. Isso é bobagem, irmão. Isso aí é coisa infantil até. Nós temos que fazer o quê? O nosso intuito, objetivo final é o quê? Entregar a palavra. Por quê? Aquele que conhecer a palavra, que é a verdade, o que vai acontecer? Vai ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra, o abençoador Jesus, ele te libertará. Então é aquilo que nós falamos lá atrás: pastor, membro da minha família, ou o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu filho, é gente boa, é legal, é trabalhador, é esforçado, é isso, é aquilo e tal, isso, mas não tem um abençoador. Então, como é que vai ter uma vida, né, repleta de satisfação? Não tem. Por mais que a pessoa batalhe, lute, não tem. Pode ter alguma coisa temporária, pode ter alguma coisa, né, momentânea, mas não tem a salvação, que é o mais importante. Nós temos que divulgar a palavra. Pastor, e quando a pessoa não quer ouvir? A gente divulga do mesmo jeito. A gente pede para Deus uma direção, pede para Deus sabedoria, porque poxa, Salomão pediu sabedoria para Deus, e o objetivo de Salomão era o quê? Abençoar o povo. Pede para Deus, parece que eu estou sem sabedoria aqui, às vezes eu estou mais brigando, eu estou discutindo, eu estou debatendo, do que eu estou pregando. Eu preciso pregar, divulgar. Os apóstolos, aqui o caso, quem estava divulgando a palavra, era o apóstolo Paulo, com Barnabé e alguns discípulos. Veja o que aconteceu: a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, toda aquela cidade, todo aquele vilarejo. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram o que, gente? Levantaram perseguição. Contra quem? Paulo e Barnabé. Quem era o Paulo e o Barnabé? Eram os divulgadores da palavra. Por causa da divulgação da palavra, porque eles estavam apenas falando de Cristo, eles não estavam debatendo ninguém, eles não estavam querendo fazer ninguém aceitar a palavra goela abaixo, eles estavam divulgando, eles estavam apresentando. E por causa disso, alguns judeus, inclusive você sabe que até hoje, alguns judeus não aceitam Jesus como Salvador, não aceitaram Jesus como Messias, eles continuam à espera do Messias. Olha que situação, pessoal. Então eles, por ter uma doutrina definida, por eles não quererem abrirem a sua mente para mais nada, o que eles fizeram? Procuraram umas mulheres, que diz a Bíblia aqui que eram religiosas, e essas mulheres honestas que a Bíblia fala, eram o que? Era muito influente. Sabe aquelas pessoas, ao que elas falam, nós acreditamos. Eles conversaram com essas mulheres e falaram assim: vocês precisam falar com o povo não aceitar esse tipo de orientação. A palavra estava sendo divulgada, mas se levantou o que, pessoal? Uma perseguição. Se levantou, né, um impedimento para que a boca dos apóstolos fosse o que? Passado um zíper. Você acha que não vai ser igualzinho hoje conosco? Você acha que você vai lá, você vai ligar para alguém: olha, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, olha, eu queria só falar uma coisa para você. Eu estava aqui meditando na Escritura Sagrada, e eu queria passar para você uma coisa bonita. E você vai lá divulgar a palavra, você vai compartilhar, partir do pão, que o pão é o Senhor que envia para nós, né, essa revelação fresca. Eu quero partir o pão com você. Você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado ouvindo você ali pregando, todo bonito, falando da palavra? Meu irmão, ele sabe, o diabo, ele sabe tanto quanto Jonas. Lembra o Jonas?
O Jonas lá que fugiu, né, da responsabilidade de pregar a palavra. E o Jonas fugiu por quê? Porque Deus falou assim, ó, prega para aquele povo, porque se aquele povo não se arrepender, será destruído. O Jonas conhecia o poder da divulgação da palavra, e ele sabia, se eu pregar, esse povo der ouvido à palavra, eles vão se converter, porque o Jonas queria que na verdade o povo pagasse, aquele povo bárbaro, aquele povo que tinha feito tanta maldade, ele queria que aquele povo realmente fosse castigado. Mas Deus é amor, Deus ele quer salvar, o plano de Deus é salvar. Então o diabo também sabe que se a palavra for o quê? Pregada, divulgada, anunciada, o que vai acontecer? Pessoas sairão da escravidão, pessoas se libertarão, pessoas largarão os vícios, pessoas largarão adultérios, pessoas largarão tudo que não presta, todo lixo, e vai se render aos pés de Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. Mas desde que haja o quê? Divulgação da palavra. Só que você entenda uma coisa, por você fazer isso, por isso que às vezes, pastor, agora eu estou entendendo, pastor, por isso que às vezes eu estou querendo falar do amor de Deus com alguém, eu quero apresentar Jesus para alguém, e a pessoa vem com um monte de pedra na mão, a pessoa vem até me ofende. Já aconteceu isso com alguém já? Você queria ajudar alguém, você queria pregar para alguém, a pessoa do nada, estava até num bom humor, do nada a pessoa se levantou contra você, a pessoa não aceitou, já tem minha religião, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Falou, nossa, eu só queria ajudar, eu só queria dar o ingrediente para essa pessoa se realizar, eu estou pensando nela, e aí isso desanima, desmotiva. Mas vamos ver aqui se esses servos de Deus, porque nós temos que aprender com as referências da Bíblia, e o apóstolo Paulo é uma das grandes referências, porque ele foi, né, um anunciador, um divulgador do Evangelho, fez viagens missionárias, entrava nas cidades, deixava discípulos ali, fazia discípulos, que é o que nós temos que fazer. Então os judeus que não aceitavam a pregação, a divulgação, conseguiram, né, ali o apoio dessas mulheres influentes e também dos principais da cidade. Quem? Dos poderosos. E aí se levantou uma perseguição, porque essa turma, o que eles fizeram? Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram o que, pessoal? Fora dos seus limite, foram expulsos da cidade, para se calar. Aqui vocês não vão pregar, aqui não queremos ouvir a sua palavra, aqui não queremos, não estamos interessados nessa sua doutrina. Olha só que situação, é para calar mesmo, é Satanás sabendo que se a gente se calar, ó, escuta o que eu vou te falar, se você se calar, o membro da sua família continua nas trevas. Não, mas eu estou orando, você acha que só orar vai resolver? Você tem que apresentar o amor de Deus, você tem que apresentar o amor de Jesus. Não é falar da doutrina da igreja, mas é falar da doutrina de Jesus Cristo. Quem está entendendo aqui a mensagem? Diga a glória a Deus. Pastor, fulano ainda não foi transformado, fulano ainda não aceitou. Irmãos, você lembra daquele cantor, foi muito famoso aí na década de 70, 80, chamado Nelson Ned, que já até falecido? Quem lembra do Nelson Ned? Ele se converteu, você lembra? E depois ele foi usado. Que canções bonitas. Eu me lembro na minha conversão, era a época do auge, ele estava cantando muitas canções bonitas, e essas canções falavam do amor de Deus, falavam até da trajetória da vida dele. E um tempo eu lembro do testemunho que a mãe dele estava dando. Ela estava comentando, ela falou assim, hoje ele está aí sendo um instrumento na mão de Deus, mas sabe quanto tempo eu tive que lutar, divulgando a palavra, lutar por ele? Sabe quanto tempo? 11 anos para ganhar essa alma para Jesus. Quer dizer, 11 anos de batalha, 11 anos fazendo o quê? Não se calando. Quantas vezes Satanás quis calar a boca dessa mãe, mas ela ficou lá, firme, lutando. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. É que às vezes nós queremos assim, pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou orando, e quando eu chegar em casa eu quero ver já a minha família falando em línguas estranhas, já quero ver todo mundo convertido. Se fosse assim era maravilhoso. Mas nós temos que fazer o quê? Veja o que fizeram aqui, lançaram eles fora, conseguiram expulsá-los. Não queremos. O apóstolo Paulo, você acha que ele desanimou?
Você acha que ele falou, não, tudo bem, a Bíblia fala até que eles ficaram com alegrias, ó, o 51 diz, sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, né, uma outra cidade, e os discípulos estavam o quê? Cheios de alegria e cheios do que mais? Do Espírito Santo. E eles continuaram, pessoal, ó, lembra, essa cidade aqui, que aconteceu isso, chamava-se Antioquia, tá? Eles continuaram pregando a palavra, passaram pela cidade de Listra, passaram pela cidade de Derbe, e foram anunciando, até que o Paulo lembrou, olha, vamos voltar naquela cidade lá, que expulsaram a gente não pode calar, a gente tem que continuar falando, do amor de Deus, tem que apresentar, vamos voltar? E voltaram, e eu quero mostrar essa parte para você, ó, capítulo 14, versículo 19, 14 e 19, que é quando eles vão retornar, né, para a cidade de Antioquia. Vamos lá, versículo 19 diz, sobrevieram porém uns judeus, olha eles aí de novo, os mesmos judeus que antes conseguiram arrumar poderosos e as mulheres influentes, e conseguiu fazer o que? Expulsar da cidade, os mesmos judeus agora estão de novo presentes, e fizeram o que? Preste atenção agora, hein? Sobrevieram porém os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido quem agora? Quem eles convenceram? Multidão. Chegaram para a multidão, não dá ouvido para essa turma não, essa turma aí é fanática, essa turma aí quer que a gente mude de religião, olha só, convencendo a multidão, fizeram o que, pessoal? Lê você aí. Apedrejaram quem? Paulo. Tacaram pedra mesmo, para ferir, para matar. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Imagina a cena agora. O apóstolo Paulo levou tanta pedrada que ele desmaiou. Que as pessoas que apedrejaram falaram assim, morreu, bem feito. Pegaram o corpo dele, ó, arrastaram e jogaram para fora da cidade. Pum! Imagina os jovens discípulos estavam com ele e falaram assim, rapaz, eu vou parar de pregar agora, olha o que fizeram com o homem aí, ó. Tô fora. Tá vendo como que o diabo é sujo, pessoal? Que quer calar de uma vez por todas a nossa voz. Ô irmão, só que agora o que nós vamos ler aqui é um puxão de orelha do Senhor pra gente. Porque a gente várias vezes, a verdade, eu não vou falar que eu estou cansado de ouvir, porque eu sei que eu vou ouvir muito isso. Mas irmão, muita gente fala, pastor, olha, fulano não quer saber de Deus, já lavei as mãos por esse, olha, eu só vou apresentar, fulano está na mão de Deus. Não, você tem que continuar pregando. Por mais que a pessoa te apedreje com palavras, te açoite, que te ofenda, quem está entendendo aqui? Eu só quero o bem dela, mas ela não quer aceitar, ela me ofende, a pessoa vem, muda o semblante. Irmão, você tem que entender, é uma batalha espiritual. Ore, se consagre, peça a Deus sabedoria. Eu lembro de uma mulher que contou um testemunho. Sabe como que ela conseguiu pregar para o filho? Sabe como que o filho não queria ouvir. Ela chegava da igreja e ela compartilhava a palavra com um membro da família. O filho estava na sala e ela na cozinha falava alto, olha, eu ouvi uma palavra hoje, olha, deixa eu contar para você. E às vezes ela pegava até o telefone, não tinha ninguém do outro lado, só que ela fingia que estava falando com alguém. Olha, você precisa ver, eu preciso falar com você, hoje a palavra foi demais, olha, o pastor disse isso, disse aquilo. Só que ela falava em voz alta, e quem estava na sala ouvindo? O filho, que estava até envolvido na feitiçaria, pessoal. Ela falou, ele não aceita, eu vou falar com ele não ouve, mas ele precisa ouvir, eu preciso divulgar a palavra. E a sabedoria que Deus deu para ela foi o quê? Falar alto, dentro da mesma casa, num cômodo diferente, para que ele também ouvisse a palavra. Chegou um dia que ela se surpreendeu, ela estava se preparando para ir para a igreja, e ele chegou e falou, mãe, hoje eu vou com a senhora para a igreja. Meu irmão, olha que coisa bonita. Quer dizer, a palavra foi entrando porque a semente foi sendo plantada. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. E você plantando a semente, vai chegar a hora que essa semente ela vai produzir o fruto, vai produzir o resultado. Por quê? Porque o abençoador entrou naquela vida, o abençoador está se manifestando naquela vida, mas tem que ser divulgado a palavra. Voltando aqui, como é que estava o apóstolo Paulo? Estatelado no chão, desmaiado.
foi arrastado, as pessoas lá da cidade arrastaram o corpo do apóstolo Paulo e jogaram fora da cidade. Aí o que aconteceu? Preste atenção agora, ó. Versículo 20: mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e fez o quê? E entrou aonde? Na cidade. Gente, dá para sentir uma vergonha aqui, não dá não? O homem levantou cambaleando. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, o que aconteceu? Sangrando, cheio de machucado, dor para todo lado. O que aconteceu? Rapaz, quase te mataram. Cadê a cidade? Aqui? Eu vou lá de novo. Eu preciso pregar a palavra para eles. Irmãos, mas que vergonha às vezes que a gente sente aqui, porque às vezes nós não aguentamos. Primeiro não que a gente recebe, não quero mais. Fulano não quer nada com Deus. O homem cambaleando, o homem que quase tinha sido morto por aquele povo, falou: não vou voltar. Você acha que eu vou desistir? Demônio, você acha que eu vou calar? Vou nada. E entrou na cidade, ficou um dia lá inteiro pregando. Imagina as pessoas que, não é possível, esse homem está todo cambaleando, machucado, ele veio de novo pregar. Quer dizer, já houve um despertar naquele povo. Você está entendendo a mensagem? E o que a Bíblia fala que aconteceu? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 20: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer no que, pessoal? Na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Diga aleluia. Ele pregou e falou: gente, vocês viram? Falou para os discípulos, para os alunos: olha aí, ó, quase mataram a gente, perseguição se levantou e não sei o que lá, mas tem que ficar firme na fé, não podemos parar. Quer ver? Ele ficou naquelas cidades ali, ó, pregando, Icônio, Listra, Antioquia, e pregando, e muitos discípulos foram formados. O que significa dizer isso? Muitas conversões, muitas pessoas fazendo o que? Entregando a vida ao Senhor. Mas por que houve isso? Porque houve o que? Divulgação da palavra. Se você fizer isso dentro da sua casa, eu não sei qual é a maneira que Deus vai te dar, eu não sei, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem membros da família que, quando eles estão com a corda no pescoço, com o perdão da expressão, eles vêm até você que é crente e falam: ora por mim. É ou não é desse jeito? A pessoa está com, saiu um exame lá, diagnóstico grave, ora por mim, na igreja apresenta lá, é a hora de você pregar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem para mim: pastor, dá uns conselhos para o fulano de tal. Eu falei: olha, a igreja está aberta, né, às quartas, às sextas, aos domingos, conselhos estão sendo oferecidos no culto online. Divulga isso. Às vezes você vai divulgar a palavra com o compartilhar dessa mensagem, por exemplo, ou outra mensagem. Quantas vezes eu recebo pessoas falando: olha, obrigado, essa palavra me ajudou, essa palavra me despertou. Então nós temos que usar de sabedoria. Outro dia eu fiquei até sem jeito, não foi aqui não, já faz muito tempo já. Eu me lembro que eu fui visitar uma família, e a mãe, olha só a sabedoria da mãe, vê se a mãe foi sábia. Ela pegou lá, falou: vem cá, menino, chamou o filho dela, deveria ter uns 13, 14 anos. Vem cá, pegou o menino assim, ó, foi arrastando, falou: aí pastor, dá uns conselhos para esse garoto aí, vê se ele desperta, sei o quê. O menino ficou olhando para mim assustado, e eu também olhando para ele assustado. Ficamos olhando para a cara do outro. Eu falei: tudo bem, amigo? Tudo na paz? Ele falou: tudo bem, pastor. Entendeu? Eu falei: meu Deus, olha só. E a mãe acha que é assim. Não, vai lá, resolve aí, prega aí. Tem gente que quer jogar responsabilidade para o outro, e quer que muda tudo, pessoal. Eu fiquei ali assustado olhando para o garoto assustado olhando para mim também. A mãe pegou, puxou mesmo: fala aí, pastor, aí, ó, que não desobedece, é desobediente e não sei o que e tal. Meu Deus do céu. Eu falei: cadê a sabedoria? Vai falar o que pelo garoto? Um abraço no garoto ali, falou: ó, Deus é contigo. Eu vou te falar para ele. Nós temos que ter sabedoria. Tem que ser divulgado o que? A palavra. O Jonas divulgou a palavra lá em Nínive. Divulgou ou não divulgou? Meu irmão, fizeram um jejum que botaram até os animais de jejum. Os animais que não tinha nada a ver com a história. Vai jejuar também. Todo mundo vai se converter aqui. E a Bíblia fala que o mal que estava para vir sobre aquela cidade não veio, porque o Senhor Deus viu as obras
deles. Olha só, como eles se converteram, como eles mudaram, como eles foram transformados. Mas por quê? Porque houve divulgação. Se o Jonas entrasse lá ameaçando, vocês vão ver o que é bom para tosse, agora vocês vão pagar, você acha que ia ter alguma conversão, pessoal? Ia ter guerra. E às vezes é o que está tendo na sua casa: guerra, disputa, debate, porque você não está pregando a palavra. Sabe como que a gente fala que está pregando às vezes? Não precisa se revelar não. Às vezes a gente fala assim, vai para a igreja que a sua vida vai mudar. Isso não é pregar a palavra. Eu já vi muita gente falar, fulano, vai para a igreja que a sua vida vai mudar. Isso é divulgar a palavra? Não. Tem que divulgar, tem que falar, abrir a Bíblia. Mas ele não quer, ela não quer. Aí é o que eu estou falando para você. Você precisa pedir para Deus a direção, o discernimento, a sabedoria, e aí você vai conseguir fazer a obra de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. O que nós aprendemos aqui? A gente vai ter um levante da parte do inimigo, porque o inimigo quer o quê? Nos calar. Porque ele sabe, se você pregar, se você der esse ingrediente principal, vidas serão salvas, vidas serão resgatadas. Só que para isso, nós vamos apanhar, vamos ser apedrejados. Vai ter muita luta, vai ter açoites, está entendendo, sim ou não? Vai ter tentativa do inimigo nos calar, só que a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo, às vezes cambaleando, mas tem que continuar, não pode desistir, não pode dizer, não aguento mais. Olha pastor, eu não sei porque esse filho meu aqui, não sei porque ele veio ao mundo, olha só, não vai mudar desse jeito. O outro fala, não sei porque eu fui casar com esse traste, isso não vai mudar, irmão. Você tem que pregar, divulga a palavra. Expulsaram uma vez, apedrejaram outra, mas eles estavam lá, e aí outras pessoas, por causa dessa insistência, almas foram salvas. Você entendeu? O próprio Paulo, só que aí já não era o Barnabé, ele estava acompanhado do Silas. Eles estavam pregando na praça, foram presos, lembra lá? Na prisão, só que perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando e louvando. Eles podiam falar assim, olha, se a gente sair vivo dessa, nunca mais eu prego a palavra, a gente só se lasca. Toda vez dá alguma coisa errada, mas eles fizeram o quê? Insistiram. E Paulo pregava, divulgava, por isso que teve muita gente salva. Irmãos, o maior objetivo na nossa casa é o quê? Salvação. Mas não há salvação, como nós lemos lá em João 15, sem o Senhor. Sem mim nada podereis fazer. E o que você está fazendo? Você também está falando, vai para a igreja que a sua vida vai mudar? Começa a mudar isso aí. Isso aí não converte ninguém não, irmão. Você também está querendo pôr a pessoa, vai lá, conversa lá com o pastor lá para ele. Não, é você, pede para Deus, se prepara, pede sabedoria, vai conversando, vai contando as histórias da Bíblia, vai falando do amor de Deus. Olha, Jesus, Ele é muito bom, Ele é o único que teve a disposição por pagar o alto preço. Aí você vai contando a história e Deus vai falando. Os pais vão pregando para os filhos, o marido para a esposa, santificando a esposa o marido, não sei, irmão, vai lá. Eu lembro uma vez, olha só para a gente encerrar aqui, depois que o meu pai faleceu, eu não tinha ido mais visitar o meu avô, não tinha ido mais visitar, por conta até mesmo dos afazeres, da rotina, Só que começou a vir, sabe aquela lembrança, sabe aquela coisa, lembrar do meu avô, falou, puxa, faz tempo, começou a dar uma saudade. Eu poderia ter ligado, e aí vô, como é que está o senhor tal? Mas não era isso que Deus queria. Qual foi a direção que Deus me deu? Chamei minha mãe e falei assim, olha, precisamos ir lá. Ela falou, poxa, boa ideia, faz tempo que a gente não vai. Vamos lá, ligamos lá, tal, beleza, marcamos. Não, nem ligamos, fomos assim, chegando lá, ele estava até na cama lá, machucado, que ele gostava de sair para comprar bala na mercearia da esquina. Só que estava liso o chão lá, escorregou, bateu a cabeça, tal, machucou. Aí a minha tia, aquela alegria toda, preparou um jantar lá, e nós estávamos todos no quarto com ele, estava deitado na cama dele. E ali meu coração assim, mas uma coisa muito forte, você tem que falar de Jesus para ele, só que tem um porém. Muito religioso ele. Sabe o que o pessoal fala? Religioso roxo. Por que é roxo? Não sei por quê. Fala que é aqueles que você não aceita outra coisa, que tem imagens, que tem cordões, que tem um monte de coisa. E ali no coração eu falei, então o propósito é esse.
E aí chegou uma hora que a minha tia falou: olha pessoal, vamos lá todo mundo jantar lá, depois a gente vem aqui, não sei quem vai vir aqui, vai dar comida para ele e tal, porque não estava se mobilizando, se movimentando direito. Aí eu falei para minha esposa, eu falei assim: ó, vai e não deixa ninguém voltar, vou ficar eu e ele aqui. Foi a direção que Deus deu. Tranquei a porta, sentei do lado dele na cama. E aí, vô, como é que está a vida? Tal. Aí já entrei, aproveitei a oportunidade, falei assim: ó, já pregaram sobre Jesus para o senhor? Eu falei: eu já ouvi falar de Jesus, mas ouvi falar também da Aparecida, não sei o que e tal. Aí eu falei: então, mas falaram para o senhor que só tem um mediador? E que a gente, ao partir, a gente precisa ser salvo? Enfim, na hora eu não me lembro muito das palavras, eu falei. Fui falando, meu irmão, começou a ficar uma presença de Deus forte naquele lugar. Começou aquele quarto, meu irmão, ficar uma paz, uma alegria, que daqui a pouco eu falei: agora, falei, olha, depois que eu dei a palavra para ele, eu falei assim: ó, vô, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele chorando: eu aceito, então deixa eu orar pelo senhor. Aí fiz a oração, meu irmão, e as lágrimas vinham aí dele. Nós estávamos em lá, depois abracei ele ali, ele deitado, abracei ele, senti uma paz. Uma semana depois ele foi embora. E aí, se eu não tivesse, e se eu tivesse, não, eu estou sentindo saudade dele e tal, mas Senhor, cuida dele lá. Não é isso não, às vezes tem que ir lá e divulgar a palavra, tem que fazer a obra, meu irmão, porque esse é o mais importante. Tem gente que está partindo sem Jesus para a eternidade, e agora? Depois nós vamos ser cobrados, vai ser cobrado o sangue de alguém na nossa mão. Esses dias uma pessoa que nós conhecemos, um casal que nós conhecemos, né, a minha esposa, ela entrou em contato comigo para resolver um assunto lá de Bragança. E aí ela estava comentando, eu falei: e as coisas estão bem? Ela falou: não, olha, não estamos nos momentos muito bons, porque o meu sogro foi desenganado, mais de 80 anos, tal, com câncer, desenganado, tal. Aí eu falei assim, na hora, falei assim: você já falou de Jesus para ele? Ele é de Jesus? Primeiro eu perguntei: de Jesus? Não é não. Religioso, tal. Falei: e você já falou de Jesus para ele? Ele está no hospital. Falei: não importa, você não vai lá fazer visita? Ele está consciente? Está consciente. E você não foi falar de Jesus? Porque ela prega o evangelho tudo, né? Aí ela falou: então, não aceita muito, toda vez que eu vou falar, dá um desentendimento, ele já fecha a porta ali. Eu falei: pede sabedoria, mulher. Irmão, sabe o que Deus teve que fazer? Ela falou hoje de manhã comigo. Ela falou que não conseguiu entrar lá, pediu para o marido fazer, só que ela sentiu, desde a hora que desligou o telefone, foi quinta-feira passada, desde quando desligou o telefone, ela falou que sentiu a cobrança do Espírito Santo: vai lá, fala do amor, fala da palavra, e ela não conseguiu. Sabe o que Deus teve que fazer? O homem melhorou, e deram alta para ele, mandou ele para casa. Ele falou assim: só que ele está desenganado ainda. Ela falou hoje: olha, Deus trouxe ele em casa para eu conseguir ir lá e pregar para ele. Meu Deus do céu, mas não precisa, e se a pessoa vai embora antes? Aí ela falou que estava muito, né? É aquela história, sabe, 2 fios desencapados, quando encosta, dá aquele, né? Às vezes a pessoa já passou por tantas coisas que ela fala: olha, não, eu vou até evitar, porque toda vez a mesma coisa. Eu falei para ela: ora, pede para Deus. E aí ela foi lá e orou tudo. Aí o marido conversou com ele, falou: não, eu quero sim, eu quero receber oração, quero ouvir a palavra sim. Aí ela entrou, pregou para ele, falou de Cristo, orou por ele, e aí ela falou que saiu aquele peso, aquela cobrança, que ela conseguiu pregar, falar de Jesus para ele. Olha que bonito. Mas olha, nesse caso Jesus tem que fazer o quê? Tirar o homem lá da UTI e mandar para casa, pessoal. Olha só que situação, porque uns vai mais cedo para a eternidade, outros vai mais tarde, só que todo mundo vai ir. Só que quando for, tem que ir com Jesus, porque quando você prega a palavra, não precisamos fazer mais nada, o Espírito Santo é que se encarrega de trabalhar, mas desde que a palavra seja o quê? Divulgada. Tem pessoas na sua família que não é salvo? Divulgue a palavra, pode falar, mesmo que você seja apedrejado, mesmo que resistam, mesmo que falem um monte de coisa, mesmo que falem: eu tenho minha religião, fica na sua que eu fico na minha. Pede para Deus sabedoria, insiste. Você vai ser apedrejado, vai dar aquela cambaleada, mas você volta e fala e anuncia, porque uma vez que a semente for plantada, o Espírito Santo vai trabalhar, e aquela pessoa vai sair do reino das trevas e vai para o reino
dar luz, vai haver cura, vai haver transformação, vai nascer um filho de Deus, uma filha de Deus, e você vai ganhar essa alma para o reino do Senhor. Que Deus fale mais ao seu coração. Põe a mão no seu coração, curve sua cabeça e fale com Deus agora. Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, que nos dá, meu Deus, aqui a nós o entendimento que nós não podemos cruzar os nossos braços, não podemos ficar esperando o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode não existir para muitas pessoas, e o Senhor conta conosco, meu Pai. O Senhor, meu Deus, quer que nós, o povo do Senhor, meu Deus, não se cale, que é o que Satanás quer, porque se nós nos calarmos, nós não conseguiremos ver, meu Pai, transformação, mudança. Não pregue, meu irmão, peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento, tem que falar, não pode deixar, olha, eu entreguei nas mãos de Deus, olha, Deus sabe tudo, olha, Ele está cuidando. Para com isso, irmão, você tem que continuar divulgando a palavra. Você está calado aí, não pastor, eu estou orando, mas tem que orar, mas tem que ter ação também. Você tem que falar com a pessoa, chamar a pessoa para oração, vamos orar aqui comigo, sabe, dar o testemunho. Não é só, a pregação também não é só com palavras, é com o seu testemunho, é com o seu comportamento também. Como você tem sido perante os seus, o que você tem feito, o que você tem falado, como você tem se comportado. Ou às vezes tem saído palavras torpes da sua boca, às vezes você tem se revoltado, você tem demonstrado ansiedade, nervosismo, inquietação. Meu irmão, cadê? Nós temos que pregar e viver a palavra, nós temos que anunciar o Evangelho e viver, lutar para viver aquilo que nós pregamos. Então lute. Eu sei que às vezes tem pessoas que dão um trabalho grande, pessoas que estão tomadas por tantas coisas do mundo, mas vamos pedir sabedoria para Deus. Como nós observamos e aprendemos na palavra, não vai ser fácil para divulgar o Evangelho. Você viu o apóstolo Paulo, quase mataram ele, arrastaram ele desmaiado para fora da cidade, deram um recado, olha, da próxima vez vamos te matar. Ele levantou, mesmo cambaleando, voltou para a cidade. Meu irmão, é assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos dar resposta para as trevas. Você vai deixar aquela pessoa passar por outro lado, sem a salvação? Pastor, mas não é culpa minha. Claro que é, você conhece a palavra, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Cristo. Quem tem que divulgar a Cristo somos nós, é nós que temos que falar. Mesmo que você outras vezes, você já viveu momentos que houve até um desentendimento, houve até um pequeno debate. Quando isso acontecer, você para, porque não é isso que nós precisamos fazer. Temos que divulgar a palavra, porque Jesus falou, sem mim nada poderei fazer. Não custa nada você ligar para alguém, olha, eu estava lendo aqui o versículo da Bíblia, deixa eu compartilhar com você. Você manda tantas mensagens para tantas pessoas sobre tantos assuntos. Você fala da política, você fala do esporte, você fala dos fatos, dos acontecimentos do dia a dia, mas às vezes não fala de Jesus. Às vezes você pega uma figurinha que tem um versículo e manda, não, você falando, é você gravando um vídeo, fala assim, olha, eu quero falar com vocês o que eu ouvi na igreja, chamou minha atenção, quero passar para você. Manda para alguém e deixa o Senhor trabalhar, porque você está divulgando a palavra. Divulga, porque ali haverá liberdade para o Espírito de Deus trabalhar. Lute pela sua família, lute pela sua parentela, não se entregue, em nome do Senhor Jesus. Levante uma mão, diga obrigado, Senhor. Diga, o Senhor me despertou e me capacitou para que eu possa fazer a tua obra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e dê uma linda salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado com essa palavra, e mais ainda, espero que você seja um divulgador do Evangelho de Cristo. Mas lembra, do Evangelho, da palavra, do ensinamento do Senhor, tá bom? E o pessoal de casa, o meu forte abraço, que a bênção do Senhor esteja com você, com a sua família, e eu te aguardo no culto da sexta-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, te guarde e resplandeça a luz dele sobre ti, em nome do Senhor, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Deus abençoe o pessoal de casa, amém. Deixa eu abençoar os compromissos da obra de Deus agora, e depois nós vamos para a oração da guerra.